Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje aqui no plantão do Escritório Dreyer, dia 29 de dezembro, a gente vai trazer para vocês a novidade da oneração gradual da folha de pagamento. Afinal, você que é empresário, como é que vai ficar o valor de INSS que você vai pagar agora em janeiro? Você já sabe? Vai ter desoneração ou não vai ter desoneração? Como que vai ser o cálculo dessa desoneração? Quando que ela começa a valer? O que vale e o que não vale? É isso que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, as novas regras da oneração gradual ou desoneração parcial da folha de pagamento, elas vão começar a vigir a partir de 1º de abril de 2024. Então, de janeiro até 31 de março, permanecem as regras antigas. Então, permanece a desoneração da folha como está previsto na lei, sem mudanças. Mas, a partir de abril, ela fica revogada e nós vamos ter uma nova forma, que o governo chamou de desoneração parcial, bem diferente da outra, tá? E que as empresas podem optar ou não, ela é facultativa. E é isso que a gente quer explicar para vocês aqui nesse vídeo. Fiquem com a gente. Desoneração parcial ou oneração gradual, tá? Essa nova medida surgiu hoje, no dia 29 de dezembro, a partir com a publicação da medida provisória 1202, tá? E ela tem vigência a parte da desoneração e oneração gradual a partir de 1º de abril. Então, essa desoneração parcial ou oneração gradual, ela vai ser facultativa, ela não é obrigatória. Ela vai ter um termo de compromisso, a empresa pode optar por ela, mas para ter os benefícios dela, ela vai ter que manter a mesma quantidade de empregados do início do ano calendário. Ela vai ser com base no cadastro de atividade econômica da empresa, que está lá no CNPJ, como a gente vai explicar, e ela vai ter 2 anexos, um para algumas atividades e outro para outra. Vamos tentar entender então esse cálculo e essa questão que ora desonera parcialmente e ora onera gradualmente. Quando a gente fala em desoneração da folha, no método antigo da Lei 12.546, nós estávamos tratando da contribuição previdenciária patronal. Qual é que era a regra geral ou a regra geral para quem não está desonerado? Que a contribuição previdenciária patronal, ela é de 20% sobre o valor da folha de pagamento. Folha de pagamento aí pega folha de pagamento, prolabore e autônomos. Todas as empresas são obrigadas a pagar 20% sobre a folha de pagamento. Se eu pudesse optar pela desoneração da folha, ao invés de eu pagar esses 20% sobre folha, prolabore e autônomos, eu pago um percentual sobre o meu faturamento. Esse percentual varia de acordo com a atividade. Para alguns era 1,5%, para outros 4,5%, 2,5%, dependendo da atividade. Então é disso que a gente vai estar falando, dessa contribuição previdenciária patronal de 20% sobre folha, empregados, prolabore e autônomos. Então, a partir de abril, esse INSS sobre a folha, essa CPP sobre a folha, ela vai ser desonerada somente um pedaço, uma fatia, tá? Somente uma fatia da folha de pagamento vai ser desonerada e ela vai gradualmente voltando a ser tributada. Tá aqui a escadinha, né? Ano a ano vai subindo até chegar perto do patamar atual de quem não é desonerado, de 20%. Por isso, então, que tem essa expressão, ora, de chamar de desoneração parcial, porque é só uma parte da folha, e oneração gradual, porque ano a ano vai aumentando até chegar ao que era 20% antes de existir a lei da desoneração da folha. Então agora a gente vai tratar sobre a desoneração parcial da folha de pagamento. Lembrem na fatia de melancia, que é muito gostosa de comer agora no verão, né? Uma parte só que vai ser desonerada, todo o restante vai ser tributado. Então como é que isso vai funcionar? Ao invés de eu pagar os 20% sobre a folha, a CPP, aquela que as empresas que não têm desoneração da folha pagam, tá?
Ao invés de eu pagar esses 20% da folha, eu vou pagar um percentual reduzido sobre o salário dos segurados, até um salário mínimo. Então, até um salário mínimo para cada empregado, para cada segurado, melhor, eu vou pagar um percentual reduzido, que não vai ser 20%, que vai ser reduzido, como eu vou mostrar para vocês no anexo. É importante aqui também a gente deixar claro que a desoneração da folha, a grosso modo, ela é para empresas que não são optantes do Simples Nacional, a não ser a parte da construção civil, aquelas tributadas no anexo 4, que tem também a questão da desoneração da folha. Então, essa regra, em geral, para a indústria, pega as empresas que não são optantes do Simples Nacional. Vamos para um exemplo para entender esse fatiamento, para ficar mais claro. Vamos supor, tá? Folha de pagamento de abril de 2024, porque até março isso vai ficar igual como era. Eu tenho 2 empregados e um só sócio retira para o labore. Então, na minha folha eu tenho a Maria, que tem um salário de contribuição de um salário mínimo, um novo salário mínimo, 1.412, e o José com um salário de R$2.000. Nenhum deles tem hora extra, nem adicional noturno, nem com empenho, porque senão acresceria aqui, tá? Porque é o salário de contribuição, não é o salário contratual. Então, tudo que tem incidência de INSS vai contar pra gente achar esse um salário mínimo, certo? Então, a Maria 1.412, o José 2.000 e o sócio retira um prolabore de R$3.000. Então, o total da minha folha de pagamento dá 6.412. E sobre esses 6.412, se eu tivesse no método antigo, eu ia pagar 20%, se eu não tivesse desoneração, 20% sobre esses 6.412. Mas, então, nessa desoneração parcial, como é que vai funcionar? Então, se eu tenho 2 segurados empregados e um contribuinte individual, eu tenho 3 segurados. Então, sobre 3 salários mínimos, que dá o equivalente a 4.236, eu vou pagar uma alíquota reduzida de contribuição previdenciária sobre a folha, tá? Eu botei aqui 10 como exemplo, aí vocês vão ver que vai ter ali as várias alíquotas de acordo com os anexos. E aí, então, vai dar 423,60. O restante da minha folha, que é 6.402 menos 4.236, eu vou pagar 20%, que vai dar 435,20. Então, 423,60 mais 435,20 vai me dar um total de 858,80. Então, parcial, né? Porque somente uma parte que vai ter uma alíquota menor. O restante todo vai ser tributado cheio com as alíquotas da contribuição previdenciária prevista lá na Lei 8.212, artigo 22. Então, se eu não tenho desoneração, tá? Eu sou uma empresa que não faço parte dos 17 setores, não tenho desoneração. O total da minha folha é 6.412, eu vou pagar 20% de 6.412, que vai dar 1.282,40. E com a antiga desoneração, né, a desoneração que vai vigir até 31 de março, eu não pagava nada. Eu não pagava nem os 858,80, nem os 1.282,40. Eu pagava um percentual sobre o faturamento da minha empresa. Assim era a antiga desoneração. Não vai mais existir a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, pessoal, agora a gente tem que cuidar que essa nova desoneração, ela é diferente. Antes nós podíamos ter situações como, por exemplo, da construção civil, em que não valia a pena eu optar pela desoneração da folha, porque recolher 4,5% sobre o meu faturamento dava mais do que recolher a CPP 20% sobre a minha folha. Então agora a gente não vai mais ter essa alternativa ou um ou outro. A única questão é, eu quero desonerar. Se eu quero desonerar, quero ter uma desoneração parcial, eu tenho que manter o compromisso de manter o mesmo número de empregados. Esse que vai ser o detalhezinho. Mas fora isso, ela é benéfica e eu não vou ter que pagar sobre o faturamento. Ela vai ser vantajosa, tá? Só que eu vou ter que manter o compromisso. O que é o compromisso? As empresas se comprometerão a manter em seus quadros de funcionários o quantitativo de empregados igual ou superior ao verificado em 1º de janeiro de cada ano. Então, eu não posso
aderir e baixar a minha quantidade de funcionários, eu tenho que aderir e manter, né? Então isso nós vamos ter que tomar cuidado e pesar que é o único senão em relação a ela. Fora isso, ela é vantajosa, não teria por que a gente não aderir a ela. Então nós temos a desoneração parcial, que vocês entenderam, que é aquele pedacinho da fatia de melancia, pedacinho da folha, e ela vai ser uma oneração gradual. Agora vem a outra parte. Então, o ministro da Fazenda disse que ia se fazer um teste, né, que ia se tirar aos poucos essa desoneração, já que os setores estavam acostumados. Então, aos poucos, gradualmente, durante os anos, vai se aumentando essa alíquota. Então, nós vamos ter 2 anexos e as alíquotas vão subindo a cada ano até chegar próximas de 20%. Olha só, o anexo 1, ele começa com 10%, 12,5%, 15% e 17,5% lá em 2027. Então, vai subindo à medida que os anos vão passando. E as atividades do anexo 2 começam com 15%, 2025 com 16,25%, 2026 com 17,5%, 2027 com 18,75%. Anexos. Vamos conhecer então quais são as atividades. É importante a gente ressaltar que as atividades elas vão ser definidas pelo CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E essa classificação nacional das atividades econômicas, a gente tem que tomar cuidado que funciona assim, ela tem regras, tá? É a atividade que foi exercida em maior volume no ano calendário anterior. Então, essa atividade principal da sua empresa vai estar lá no CNPJ. A gente vai mostrar para vocês ali, ela tem uma função diferenciada, ela tem uma posição diferenciada. E é somente essa atividade principal que vai enquadrar você na desoneração parcial ou não. Então, aqui nós temos o CNPJ, tá? Mostrando para vocês, ó. Aqui a gente tem o quadrinho onde vai a atividade econômica principal. É essa aqui que é a principal. Aqui estão aqui abaixo você pode ter várias outras. Então aqui a gente elege uma como atividade principal. Então, como eu sei qual é a minha atividade principal? Quando a minha empresa está em andamento, é aquela que eu tenho a maior receita, tá? Se eu estou iniciando minha empresa, é aquela que eu considero que vai ter a maior receita esperada, porque eu ainda não tive atividade. A apuração para as empresas que já têm atividade é feita com o ano calendário anterior. E no caso de reinício de atividade, a minha empresa estava meio parada e começou de novo, aí eu posso considerar a atividade que eu espero. Então eu posso fazer uma projeção para definir qual é a atividade principal. Bom, anexo 1. Quais são as atividades então? Transporte ferroviário de carga, e aí tem aqui o CNAE. Eu vou ler só para vocês as atividades. Transporte metroferroviário, transporte rodoviário coletivo de passageiros municipal, transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional, transporte rodoviário de táxi, transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, transporte rodoviário de carga, transporte dutoviário, atividades de rádio, atividades de televisão aberta, programadoras e atividades de TV por assinatura, desenvolvimento de programas sob encomenda, desenvolvimento de programas customizáveis, desenvolvimento de programas não customizáveis, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços de TI. E agora no anexo 2, atividades de indústria, curtimento e outras preparações do couro, fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes, fabricação de artefatos de couro, fabricação de calçados de couro, fabricação de tênis de qualquer material, fabricação de calçados de material sintético, fabricação de calçados de outros materiais, fabricação de partes de calçados de qualquer material. E ainda no anexo 2, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de artes especiais, obras de urbanização, obras para geração e distribuição de energia, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, construção de redes de transportes por dutos, obras portuárias, montagem de instalações industriais de estruturas metálicas, obras de engenharia civil,
edição de livros, edição de jornais, edição de revistas, edição integrada à impressão de livros, edição integrada à impressão de jornais, edição integrada à impressão de revistas e ainda edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos e as atividades de consultoria em gestão empresarial. Gente, a regulamentação ainda vai sair, acredito que algumas coisas vão ser detalhadas de forma melhor, principalmente na parte do cálculo, né? Como vai ser feito o cálculo. Então eu montei um exemplo da maneira que eu acho que vai ser, mas acredito que na regulamentação isso vai vir. E o que é muito importante a gente pensar agora? A gente tem que acompanhar isso, ficar de olho na regulamentação. A medida provisória não prevê isso, tá? Se somente vai ter direito a essa desoneração parcial quem estiver na outra desoneração. Isso não está previsto, então acredito que não vai ser colocado. Mas temos que ficar com atenção, né? Então entender que agora de janeiro a março continua tudo igual, né? A lei 12.546 vai estar vigindo. Agora em janeiro a gente tem que fazer a opção do velho método e temos que aguardar a regulamentação e ver como que vão ser as coisas a partir de abril com esse novo método de desoneração. Pessoal, fique com a gente, acompanhe a gente aqui nas nossas redes, que a gente vai estar divulgando dentro do possível essas coisas que são importantes para você que é empresário. Até o próximo!